Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paixão Analítico. O tema do vídeo de hoje é por que só encaminhar uma criança para análise pode ser insuficiente. Vamos lá. Bom, vamos começar aí com um testemunho autobiográfico, né? Um pouco assim da minha tragicomédia com a psicanálise que eu tenho vira e mexe falado aqui em alguns vídeos, né? Vocês sabem que eu faço análise desde pequeno, quando eu tinha aí 5 ou 6 anos, e na época minha mãe, enfim, que tinha se separado aí do meu pai, meus pais tinham se separado, né, enfim, não sei quem terminou com quem, mas enfim, se separaram, né, quando eu tinha 2 anos, e logo em seguida eu comecei a apresentar alguns sintomas na escola, né, de, vamos dizer assim, não querer me adentrar nas regras, né, de fazer palhaçadas, brincadeiras, um pouco como eu sou hoje, assim, não é muito diferente. Então, não sei se isso era de fato um problema, enfim, o fato é que acharam que de alguma forma havia uma certa condição aí de solidão, né, de abandono, e que eu estava querendo chamar atenção, né, aquele velho argumento, e que de alguma maneira eu precisava, vamos dizer assim, ser tratado, né? Aí eu fiz análise então, né, com uma analista lá da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e essa pessoa me recebia 3 vezes por semana, sacrificava minhas sessões da tarde, eu era logo depois do almoço, assim, eu chegava da escola, almoçava, ia para lá, e acabava de uma maneira meio automatizada jogando o jogo da vida, né? Enfim, fazendo alguns desenhos. Claro que eu não queria ir. E curiosamente, ela nunca falou com meu pai, com a minha mãe, assim. Com meu pai, nunca mesmo. Com a minha mãe, acho que só numa entrevista inicial, né? Mas os meus pais, eles não eram convocados, né, para o tratamento. Essa pessoa não fazia contato com a escola nenhum. Era aquele ambiente clássico reservado para respeitar a privacidade da criança. Enfim, resultado disso, uma análise que foi inócua, né, no meu entender. Depois eu fiz uma segunda análise com um analista também da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que eram os mesmos moldes, né? Não havia trabalho familiar, não havia interface com a escola, era simplesmente acompanhar vamos dizer assim, o movimento do paciente, né, e tudo mais. Eu me lembro, inclusive, que na primeira análise, uma vez eu tinha um aniversário depois da escola, né, que a gente ia direto para casa do amiguinho, né, e iria almoçar lá e ia ficar já à tarde, né, e aí eu saí da escola, fui para lá almoçar. E aí deu, sei lá, 3 horas da tarde, eu tive que sair, 2h30 da tarde eu tive que sair da casa do menino, tava super legal, super divertido, para ir para a análise. E eu lembro que eu cheguei na análise assim, puto da vida, né, assim, e aí, porque eu tinha ido para análise ao invés de ficar no aniversário, né, com os meus amigos. E aí ela, né, percebeu que eu estava irritado e tal, e falou: puxa, Daniel, mas sua mãe podia ter me pedido para trocar o horário. Então, quando eu falo geralmente assim de burocracia aqui no canal, né, e tal, isso muitas vezes já vem de vários lugares, né, inclusive dentro da minha própria família, porque minha mãe também exerceu a psicanálise durante um tempo e depois parou, né. Então eu acho que essa rigidez, né, com a psicanálise, meu avô também era analista, né, então ela vem dos próprios psicanalistas e eles também estão atravessados por sintomas e reproduzem esses estigmas, né, de respeito à análise, e se responsabilize pelo seu horário e tudo mais. Só que isso foi sendo, quando não inócuo, também meio traumático, né, por vezes. Então, o que eu percebo no meu consultório hoje? De que maneira eu trabalho? Eu trabalho de uma maneira muito diferente dessas análises, né, que foram inócuas, que, digamos assim, só serviam para preencher lacuna, né, para encher linguiça.
E eu trabalho, então, hoje com os pais, com as famílias, né? Que é muito comum hoje, famílias de pais separados. A criança mora ou com os avós ou com a mãe, e aí o pai uma vez a cada 15 dias, ou mesmo hoje em dia melhorou um pouco isso, né? Então tem a tal da guarda compartilhada, né? As crianças que dividem moradia. Mas de qualquer maneira é muito comum também que os pais eles tenham, enfim, um resíduo, um ódio um do outro, né? E acabem colocando a criança em análise como uma espécie de lavagem de mãos, né? Ou seja, mas ele está em análise, lavo as minhas mãos, né? Não tenho nada que me haver com isso. Então, se você for um psicanalista ou uma psicanalista ou um terapeuta, enfim, de crianças, e você entrar numa vibe dessas, né? É o espaço da criança, vamos escutar os seus sintomas, os seus traumas com ludoterapia, o seu sofrimento e tal, e não vamos ver o entorno, né? A sintomatologia familiar que está acontecendo. Você vai enxugar gelo. Você precisa trabalhar a gênese dos sintomas, que justamente vem em grande parte, não sempre da família. Tem sintomas que a criança produz por conta, mas sempre é um desdobramento e uma leitura e uma reação a algo que está acontecendo nas relações dela, na vida dela, né? Então, sim, botar uma criança em análise em si pode ser insuficiente e, inclusive, pode ser uma fuga dos pais, um álibi, para que as coisas tenham uma aparência, né, de tratamento, de melhora, mas na verdade não tem, porque os pais precisam ser implicados naquilo que eles estão fazendo, né? Então eu evoco, inclusive a vocês, esse livro do Daniel Score, Heranças Invisíveis do Abandono Afetivo, um estudo psicanalítico sobre as dimensões da experiência traumática, da editora Blucher. Eu sei que está aparecendo ao contrário, tá? Mas depois eu coloco aí na descrição para vocês. É um livro muito interessante, ele fala do complexo da mãe morta, é um conceito do André Green, e digamos assim, desses traumas, dessas experiências pré-verbais, né, que as crianças acabam não tendo nem a oportunidade de verbalizar esses vazios, né? Às vezes elas estão com famílias ou com pessoas que tentam reestruturar a vida delas com uma nova família e às vezes essa criança ela passa a ser a mulher do ex, né? Ou a mulher da... Ou passa a ser o filho do ex, né? Ou a filha da ex, né? Ou o filho do ex. E isso acaba, de alguma maneira, gerando um vazio, né? Um buraco, né? Uma falta de libidinização dessas crianças. Então, as marcas desse abandono vão sendo sentidas na transferência pelos analistas que estão dispostos a entender o que está acontecendo. São casos de difícil manejo e que precisam de um engajamento libidinal, né, dos psicanalistas. Eles precisam, muitas vezes, ligar para os pacientes, lembrar que eles têm sessão, mandarem mensagens, irem até a casa desses pacientes, fazerem atividades conjuntas com a família, né, para tentar contornar aquilo que não pode ser dito, não porque esteja recalcado, senão que são sensações de ruptura traumática, né? Então é como se, digamos, ali num momento muito inicial, né, da vida afetiva, as figuras que precisariam estar presentes não estiveram na cadência, no ritmo necessários à constituição psíquica sadia da criança. Então ele resgata aí noções do Ferenczi, do Winnicott, né, do Bion, do André Green, para tentar entender esses núcleos traumáticos muito básicos, né? Uma espécie evocando também aquela noção de falha básica, né? Que é justamente um buraco emocional que vai atravessando as pessoas e que muitas vezes pode ser também o núcleo da personalidade borderline, né? Que é justamente essa instabilidade, esse flerte aí com o abandono, né? Com uma situação de limite existencial.
Então, é muito importante a gente ficar atentos, né, na clínica atual a esses estados essas heranças invisíveis, né, do abandono afetivo, casais em litígio, casais separados, ou mesmo famílias juntas, mas que há uma ausência simbólica, uma ausência emocional, e que colocam a criança, de alguma maneira, num lugar, às vezes, burocrático, numa análise burocrática, né, numa análise pro forma, e que se o analista não estiver atento, ele vai estar contribuindo para uma extensão desse esvaziamento existencial do seu paciente. Então, ele precisa ficar muito atento para ajudar a todos os envolvidos de fazer com que essa criança não caia no vazio. Então, falei de mim, eu acho que em parte isso talvez tenha acontecido comigo, não por más intenções, acho que quando os pais se separam, eles também estão padecendo de dor, também estão em sofrimento, eles precisam de ajuda, e por isso que quem é responsável mesmo pelo tratamento são os psicanalistas e não os pais, né? Então, os psicanalistas não podem deixar essa questão incólume, né? Quer dizer, eles têm que se haver com isso. É nesse sentido que eu estou colocando, né? Porque às vezes os pais não têm condições mesmo de enxergar o sofrimento, eles tentam fazer o que é melhor para dentro da visão deles, do alcance deles daquele momento, e muitas vezes isso é insuficiente para eles e para a criança, né? Então, aí cabe o nosso papel, enquanto analistas, de resgatar esse lugar vazio e transformá-lo numa outra coisa, em criação, em força de vida. Tá bom, pessoal? Essa era a minha mensagem de hoje. Um grande abraço, até o próximo vídeo.